Oi, eu vim aqui agradecer a Decolando Relacionamentos, a Marga, o Jonathan, né, por esse grande apoio que eles têm me dado. E não reflete só a mim, reflete também para minha família, né? E principalmente por eu estar me conhecendo mais, né, aprender com autoconhecimento. Se não fosse o autoconhecimento, né, hoje eu não estaria entendendo algumas causas. Então eu agradeço tudo isso ao Decolando Relacionamentos, a todo o acolhimento que eles me deram e recomendo e acho que todo mundo deveria fazer isso, se autoconhecer, porque é a partir daí que a gente consegue resolver todos os problemas da nossa vida. E a gente está aqui para andar para frente, não é para andar para trás. Agradeço a todos o apoio, a força, o acolhimento e recomendo. Beijos a todos, gente. Tchau. Fica com Deus aí. E eu voltei para casa dos meus pais, grávida, e eu liguei pro pai do meu filho para falar com ele, mas só que eu morria de medo. E ele falou assim, ele que era meu amigo, que a gente ia para todas as festas, mas ele nunca me assumiu, entendeu? Ia na festa de família, tinha um aniversário, ele ia, mas ele nunca me assumiu. Nunca me assumiu. Nunca me assumiu. Então, isso doía muito em mim. E quando eu fui contar pra ele que eu tava grávida, ele já tinha percebido que eu tava grávida antes de mim. Por isso que ele tinha se afastado, porque quando eu descobri que tava grávida, eu já tava quase de 3 meses. Eu acho que eu já tava de 3 meses, quase 4. Só que eu já tava com medo de contar, porque ele já tinha se afastado. Eu não entendi porque ele tinha se afastado, gente. Depois que eu fui saber. E ele me xingou toda. Ele me xingou toda por telefone. Ele me xingou toda. Falou que eu era burra, que eu deveria saber das minhas regras, dos meus dias. Que eu deveria saber. E que eu engravidei porque quis. Eu já tava com ele, quase um ano que eu já tava com ele, gente. Ele falou que eu engravidei porque eu quis. Ali foi assim... Vai, eu não quero nem lembrar. Porque foi uma dor. Mas uma dor tão grande que só quem passou foi humilhada, rejeitada, que sabe. Aí ele falou assim que ia dar um jeito. E esse jeito era eu abortar. Então eu posso dizer assim que foi uma das piores fases que eu vivi. Que começa errado, termina errado. Porque desde o início ele nunca me assumiu, entendeu? Nunca foi um relacionamento. Ele só ia lá, me usava, comia mais. Vem pra cá, mãe. Eu não sabia que tinha falecido. Mas eu suspeitava que algo tinha acontecido. Naquela hora lá, eu fiquei... Naquela hora lá, eu fiquei passada. Eu ficava doida, eu falava, não aceito, o espírito da morte, sai daqui. Eu fiquei doida. Eu não aceitava. Aí depois eu já tava tranquila. E eu falei, mãe, eu só quero ir pra casa, eu quero dormir. Ai, meu Deus, que dor. Mãe, eu quero ir pra casa, eu quero dormir. Eu só queria dormir e acordar no outro dia, que tivesse tudo resolvido. Olá, como vocês estão? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar dessa semana Decolando Relacionamento. Para quem ainda não me conhece, eu sou a terapeuta Marga. E eu sou o psicólogo de casal, Jonathan. E juntos vamos te ajudar essa semana ainda você decolar o seu relacionamento, tá? Participa dessa maratona aqui com a gente, que vai ser assim, muito legal. Você vai despertar, né, a uma nova versão para o seu relacionamento. E se você ainda não está em um relacionamento e tem desejo de estar, não se preocupe, porque as dicas que a gente der aqui, você pode colocar em prática, analisar, tá? E com certeza, em breve, muito em breve, você vai achar o seu número. Exatamente. E para quê? Ou qual é o objetivo do Decolando Relacionamentos, dessas aulas que a gente vai trazer? Na verdade, não é bem aula, né? É um bate-papo, né, amor? Sim. Eu acho que é aquela coisa leve, porque quando a gente fala de aula, parece aquela coisa assim de professor e aluno, aquela coisa de prova, de ser reprovado. Não, aqui ninguém vai ser reprovado. Aqui não tem nada disso. O nosso objetivo aqui é trazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo leve, que possa te ajudar a decolar o seu relacionamento. E o nosso objetivo é ajudar você a decolar o seu relacionamento em 8 semanas, seja no amor ou na sexualidade. Não é, amor? Isso mesmo, tá? E a partir de agora, você não vai precisar mais de se aconselhar com sua sogra, tá?
A partir de agora, você vai decolar sim o seu relacionamento. A partir de agora, você vai se conectar com você vai conseguir expor as suas vontades no seu relacionamento com leveza, com clareza, né? E da forma que você mais gostar. E pra gente colocar um pouco mais de clareza, um pouco mais assim de coração, vamos dizer assim, a gente vai colocar um depoimento aqui. Na verdade eu vou ler um primeiro, depois a gente vai projetar mais uns dois, de alunos nossos que já passaram pelo curso Decolando Relacionamentos e que tiveram excelentes resultados, pessoas assim como você, como eu, e o que a gente vai ensinar aqui, essas pessoas já estão aplicando, sim, nós mesmos são já pessoas aplicamos. reais, tá? Nossos alunos, né? Então eles já estão colhendo resultados. Na verdade, assim, não foram em 8 semanas, alguns em menos de 8 semanas, né? Exatamente. Parece até muito bom para ser verdade, né? Mas é bom e é verdade. E claro que isso pode ser também para você, se assim você desejar, porque você merece um relacionamento próximo. Então, vamos lá ler aqui. Então ela disse o seguinte: agradeço ao Decolando Relacionamento pelo alto nível de conhecimento que recebi por todo esse período. Foi de um retorno imensurável. Antes eu não sabia identificar muitas coisas, me culpava várias vezes. Hoje tenho uma visão mais clara de entendimento e consigo identificar cada coisa que acontece sem me sentir culpada e nem culpar ninguém. O autoconhecimento e as informações certas, junto ao apoio especializado do Jonathan, presente, e da marca, resultaram numa segurança e numa clareza que tem me facilitado muito. Tenho tido mudanças de pensamentos e deixando mais claro o caminho a ser escolhido. Eu super indico e desejo aprender mais. Vocês são maravilhosos, só gratidão. Então, isso foi colocado, esse exemplo de uma aluna real, de uma pessoa que participou do processo, e também vamos projetar aqui... O brinco caiu aqui, gente. Opa, isso aí não estava combinado, né? O brinco caiu, vai colocar... vamos projetar outros depoimentos para você ver também de pessoas reais. E se você quiser ver mais depoimentos, a gente vai deixar um link aqui embaixo, você vai para uma outra página, lá você vai ver mais depoimentos de pessoas que aplicaram o método Decolando Relacionamentos. E agora a gente vai falar um pouco o quê? Da nossa história. Porque o que a gente ensina, o que a gente ajuda os casais a fazerem isso no presencial, todo esse conhecimento que a gente vai trazer aqui, a gente aplicou primeiro no presencial e começou a aplicar no online para conseguir escalar, poder ajudar mais e mais pessoas, mais e mais casais. Entretanto, quem usou primeiro esse conhecimento foi ela e foi eu. O nosso método nasceu da onde? Da experiência dela com o Tantra e da minha experiência com a psicologia para ajudar pessoas e casais que querem viver um relacionamento próximo. Então conta, amor. E você deve ter visto no início desse vídeo daqui, né, o meu depoimento, alguns trechos, tá? Saiba assim, o que eu passei não foi fácil. Tudo que eu passei foi porque eu deixei o orgulho entrar. Eu não tinha conhecimento de quem era eu de verdade, né? De quem era eu. A gente acha que se conhece. Se perguntar pra você agora, você se conhece? Com certeza você vai me responder que sim. Mas eu posso te fazer uma outra pergunta. Se você se conhece, por que você aceita tudo que o seu marido faz por você, né? Eu tô falando das coisas desagradáveis. Inclusive, hoje a gente vai te explicar por que seu marido age do jeito que ele age com você. É de um jeito que você odeia, você tem vontade de esganar e você se sente humilhada, você não entende porque o seu parceiro, né, seu companheiro, sua companheira age dessa forma com você. E hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai estar te explicando por que disso. Exatamente. A sua história a respeito do autoconhecimento, porque antes você não tinha um relacionamento de qualidade, né? Sim, na verdade antes eu não conseguia me relacionar com ninguém, tá? Eu me relacionava, mas só que chegava, né, alguns dias, a pessoa não me ligava mais, não queria mais sair comigo, a pessoa desaparecia, entendeu? Eu não conseguia manter um relacionamento. E tudo que eu mais queria era que alguém me assumisse, né? Eu queria que alguém me assumisse. Eu cheguei a pensar que as pessoas não me queriam porque eu era terapeuta tântrica. E as pessoas, algumas pessoas que não têm o conhecimento ainda, que não têm, às vezes, condição de passar pelo processo, conhecer de fato o que é terapia tântrica, e sobre as meditações, sobre a vivência, essa busca, né? Que são várias coisas, não são só massagem, tá, gente? As pessoas têm a mania de achar que é só massagem, não é. Na verdade, acho que a massagem é um pontinho, né, bem pequenininho do Tantra, tá bom?
Tanto que tem algumas pessoas que falam sobre Tantra, né, e vive essa filosofia de vida e não fazem massagem, entendeu? Não aceita essa prática de fazer alguma coisa de despido, com nudez, né? Só se a pessoa tiver muita intimidade mesmo com o parceiro, com a pessoa, tá bom? Então, para você ter ideia que existe várias linhas de Tantra por aí, tá? Então, eu queria me relacionar, eu queria ser assumida e o que eu mais queria de verdade era ter um homem rico, né, do meu lado, um homem que falasse pra mim, né, que eu não precisaria trabalhar porque ele me assumiria, que ele me levaria para viajar, que ele faria de tudo por mim, me daria um castelo, né, uma casa, e eu teria um filhinho com ele, eu seria a mulher mais feliz do mundo. Era nesse mundo que eu vivia. E, gente, parece que quando você quer muito uma coisa, a coisa se afasta de você. É isso ou não é? Me responde, é isso ou não é? Deixa até aqui, ó, seu comentário abaixo desse vídeo, tá? É isso ou não é? Quanto mais a gente quer uma coisa, mais a coisa se afasta, entendeu? Porque a gente faz tanta força, e eu fiz, gente. Eu fui para um caminho, né, obscuro, porque eu me apaixonei, né, conheci uma pessoa pelo Tinder, me apaixonei por essa pessoa e eu não aceitava que essa pessoa era empresário, tinha um carrão de mais de 200 mil reais que ele enchia a boca para falar. Eu não aceitava que ele não me ajudava a comprar um gás para dentro de casa. Sendo que eu já namorei gente que ganhava um salário mínimo e a pessoa só faltava me encher de presentes e essa pessoa exclusivamente não fazia nada por mim. Então foi aí que eu deixei o orgulho entrar, né? E juntando com minha falta, né, de conhecimento, eu fui pro abismo. Mas assim, graças a Deus, com esse conhecimento que você está tendo acesso agora, você vai sair dele se você estiver, tá? Porque eu saí. Isso foi tudo por conta da dependência emocional, né? E certamente com o curso e com o nosso apoio a gente pode te ajudar a vencer esse processo. A semana Decolando o Relacionamento vai te ajudar e muito nessas e outras dificuldades. A minha história também, eu vou ser breve, eu não conseguia me relacionar de maneira saudável, por quê? Eu me sentia extremamente rejeitado, eu entendi o porquê disso, porque isso acontecia, a minha história, fiz processos longos de autoconhecimento, fiz terapia, fiz coach, fiz um monte de processo de autoconhecimento, li um monte de livro, passei por um monte de coisa, até eu entender o que me bloqueava, o que me impedia de fato de atrair uma mulher que de fato quisesse construir um relacionamento saudável. E além de atraí-la, primeiro eu precisava de atrair a mim mesmo. Eu precisava de me sentir interessante, eu precisava de me sentir importante, eu precisava de aumentar a minha autoestima, que naturalmente o outro ia aparecer. Aí eu parava de se sentir rejeitado, porque uma mulher se aproximava, eu já achava que ela ia me rejeitar, e eu arrumava algum jeito de, se eu estivesse num relacionamento, eu rejeitava primeiro antes de ser rejeitado. E, gente, o John, ele se sentia mal porque ele era magro. Né? Ele achava que ninguém ia querer ele porque ele era magro. Eu sou apaixonada por magrinho, porque magrinho tem lá suas qualidades. Essa foi ótima. Então, nessa época, essa foi ótima, hein? Então, muito obrigado que você gosta de magrinho. Então, tá tudo certo, então. Nossa. E eu sou bonito também, né? Deixa eu ver aqui. Sim. Obrigado. Mas vamos voltar aqui o foco aqui, amor. Então, olha só. Porque eu me sentia rejeitado, eu tinha uma crença a respeito disso. Crença é uma verdade absoluta que conduz a sua vida. Se eu acreditava que eu era magro, feio, não interessante, que as mulheres iriam me rejeitar, adivinha o que acontecia? Exatamente isso, porque isso ia mover o meu comportamento. Eu já chegava próximo das mulheres, meu coração começava a acelerar, minhas pernas às vezes começavam a tremer. Eu achava, porque eu me sentia ameaçado, porque eu vivenciei algumas rejeições na minha infância e na minha história de vida também aconteceu alguns pontos, e isso ficou o quê? Registrado no meu sistema nervoso. Então, na menor contato com elas, ativava um poder emocional, me capturava e eu ficava numa postura assim de autodefesa. Então eu não conseguia. E quando eu conseguia entrar no relacionamento, antes de 3 meses, acabava. Era isso, antes de 3 meses, acabava. E isso foi me angustiando, até que eu falei, não é possível. Se existe uma forma de ter um relacionamento saudável, de encontrar alguém, eu vou encontrar. E eu comecei a estudar, aí fiz psicologia, fiz pós, li um monte de livro, fiz um monte de curso de média, de curta duração e fui. E encontrei. Não sozinho. Tive meus mestres e tenho até hoje. E o mais bacana desse processo
é que antes eu não acreditava no amor. Eu já tinha até desistido. E quantas pessoas assim agora, né? Pensando, né? Da mesma forma que você pensava antes. Da mesma forma que eu pensava antes. Mas só que, tipo assim, tudo isso está no inconsciente. E claro, gente, você tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida. A gente não tá aqui para julgar, até porque o Tantra não tem julgamento, não tem certo nem errado. Mas eu tô querendo falar aqui sobre os seus valores, né? E se você tá aqui é porque você busca ter um encontro com você mesmo, despertar mais seu autoconhecimento e ter um relacionamento satisfatório com uma pessoa que seja o seu número. Perfeito. Se você quer um relacionamento próspero e saudável, o primeiro ponto é se autoconheça. E o segundo ponto é eleve a sua autoestima. Porque aí, sabe por que isso é importante? Quanto mais você se conhece, mais você se ama. Quanto mais você se ama, certamente você não vai querer qualquer coisa. Você vai procurar o que você merece. Quanto mais você se conhece, mais você se ama. Quanto mais você se ama, mais você é capaz de elevar a sua autoestima. Quanto mais você eleva a sua autoestima, melhor você vive. E quando você for em direção a um par, você não vai desesperado ou desesperada. Você vai por uma escolha e não por uma necessidade desesperada de encontrar alguém para te salvar, para curar as suas feridas, para sair da solidão. Não, porque isso é perigoso. Eu preciso de ir para um relacionamento inteiro. Eu preciso de estar bem. Com uma pessoa inteira. Exatamente, com uma pessoa inteira. Então, isso significa que enquanto você tivesse desesperada, querendo casar, querendo ter um homem a qualquer custo, a ponto até de, às vezes, fazer assim, rituais, feitiços, né? A gente sabe que existe porque eu caí nessa, gastei mais de 30 mil reais, tá? Pra você que... minha história vai estar no vídeo até o final, né, dessa semana do Decolando Relacionamento. A gente vai ver se libera esse vídeo, porque tem muita coisa que eu falo lá, gente, que eu já procurei até meus direitos, assim, na justiça, né, tem tudo direitinho. Então, porque se vier acontecer alguma coisa, porque eu tô relatando muita coisa lá, eu tenho um respaldo, tá bom? De tudo que aconteceu comigo. Perfeito. Agora, amor, a gente vai fazer, né? Vai falar pro pessoal o que a gente prometeu no início do vídeo. É que por que o parceiro age daquela forma com ela, grita, maltrata, bate, fica calado, não fala nada, pirraça calado. Por que o marido dessa, né, nossa ouvinte, né? Dessa nossa telespectadora age dessa forma com ela? Perfeito. O nosso corpo explica a nossa mente. Só dando um adendo e um esclarecimento, eu, além de ser psicólogo de casal, eu sou analista corporal formado pelo... E vendo aqui, né? Eu tenho um corpo magro e tenho um perfil mais de triângulo invertido. Essa parte de cima é maior do que a parte de baixo. Isso, calma aí, tá, gente? Que ele já vai explicar por que ele tem esse formato de corpo, por que seu marido nasceu com o corpo que tem, sua esposa, às vezes a pessoa é um pouquinho gordinha, aqui é grande demais, ou aqui é fino demais, e aqui é largo ou fino demais. Então ele vai explicar esse motivo, tá? Exatamente. Vou dar um exemplo mais prático. Eu tenho um corpo mais magro com o triângulo invertido, porque a minha mãe teve complicações na gravidez dela. Seja questões emocionais que influenciou o meu formato do corpo. Não que ela tenha me rejeitado, porque quem tem o corpo parecido com o meu tem uma dor relacionada à rejeição e tem uma dor também chamada a manipulação e uma dor relacionada à troca ou traição. Isso aconteceu durante a minha formação do meu sistema nervoso. E isso vai mostrar o meu jeito de funcionar. Isso vai demonstrar que eu sou um cara mais racional, que eu sou um cara criativo, que eu tenho um receio de ser rejeitado, de ser manipulado. Isso explica o meu formato do meu corpo e explica como a mente funciona. Mas quem tem um formato do corpo parecido com o meu, ele tem um receio de incomodar. Então, para ele não incomodar ou não ter um receio de ser ou não ser rejeitado, ele não incomoda. Então ele prefere ficar mais no mundo mental dele do que ficar incomodando a pessoa. E quem tem um corpo igual o meu? A mulher que tem um corpo igual o meu? Geralmente gosta de se comunicar bastante, é bastante sentimental e pessoas que gostam muito de conforto, de abraço, de estar próximo, gosta de contato. Diferentemente do meu, que mas gosta... eu sou brava. Isso, mas aí entenda que nós temos todos os traços de caráter.
São 5 traços de caráter que vai formando o formato do corpo, e isso vai gerar a forma do outro funcionar. Você tem um lado mais sentimental, que gosta de se comunicar, gosta de falar, gosta de estar lá em contato, e um lado que um lado que é mais calado, um lado que é mais do planejamento. Você gosta de anotar bastante as coisas, isso faz parte de quem você é. Eu sinto muito, né? Exatamente. Os 2 traços principais dela são os traços que mais sentem. A pessoa está a quilômetros de distância e ela está sentindo o que está acontecendo. E tem pessoas que são muito caladas, pessoas que têm um corpo quadradão, não tem? Parece aqui, essa altura do tronco, e o quadril ele desce numa linha reta. Aquelas pessoas que, se você for ver o rosto mais quadrado, são pessoas assim mais caladas, pessoas que falam muito pouco, estão mais observando, planejando. Essas pessoas, elas têm um medo muito grande de serem humilhadas. E quando se critica essas pessoas, elas vão se fechar e elas vão guardando, uma hora elas pegam e explodem. De uma vez só. Exatamente. Então... Aí acontece, né, amiga, o que você não gosta, né? Às vezes seu marido quer gritar, quer espernear, então por isso que ele tem esse tipo de reação. Exato, porque o casal fica se relacionando com as dores um do outro. Se ela sabe que eu tenho uma dor primária relacionada à rejeição, e eu sei que ela tem uma dor primária relacionada ao abandono, por exemplo, o que nós vamos fazer? Eu vou acolhê-la o máximo que eu posso, eu vou conversar com ela de um jeito mais emotivo, de um jeito mais afetivo, e ela também vai entender o meu lado, que eu tenho uma certa dificuldade de lidar, de ser muito emocional, e ela vai entender isso. E às vezes eu quero ficar na minha cabeça, ao invés dela ficar pensando que eu estou pensando em outra pessoa, ou não quero ficar com ela, ela vai entender, poxa, ele precisa um pouco de ficar na cabeça dele. E antes de terminar essa maratona, essa jornada de decolar o relacionamento, você vai ter a oportunidade de aprender, né, que formato de corpo, né, qual é o seu formato de corpo, como é que você pensa, quais são suas dores, quais são os seus recursos, né, suas qualidades, porque isso, antes de me conectar ao John, de conhecê-lo, eu já tinha passado por um processo de autoconhecimento, entendeu? Para saber quem sou eu, do que eu gostava ou não. Só que ele, com o método, né, que ele trabalha, isso complementou o nosso relacionamento. Então, por isso, é muito difícil a gente discutir, né? Discutir mesmo, assim, de brigar e tal, é muito difícil isso acontecer, entendeu? Porque ele sabe, na hora de pausar, eu também. Através do formato do corpo dá pra você entender as suas dores, quais são os seus recursos, quais são os seus desejos no relacionamento, quais são as suas necessidades e quais são os seus desafios. Quando a gente sabe disso da gente e do nosso par, a gente vai ativando os recursos um do outro ao invés de ativar as dores. Os casais brigam tanto, eles não se entendem, tanto não é porque eles não se encaixam, é porque de fato eles não entendem, primeiro, como cada par, como o seu par funciona e nem como ele próprio funciona. Se eu entendo isso, eu consigo me comunicar de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais inteligente, e tenderei a construir um relacionamento saudável e próximo. E a gente já está indo pro... Então, gente, eu espero que você tenha anotado tudo que a gente falou aqui, tá? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a questão do merecimento, de você definir o que realmente você quer para o seu relacionamento. Porque você fica cansada, você fica de saco cheio, né? Falando no ditado popular, de saco cheio com o relacionamento que você está em agora. A vontade de se separar, a vontade assim de comprar uma passagem só de ida e não voltar mais. Me fala aí, essa é a sua vontade? Ou às vezes você já está cansada de estar morando sozinha, de assim conhecer alguém, a pessoa vai na sua casa, você vai na casa dela e não dá certo, entendeu? Sai com a pessoa 1 ou 2 vezes, você queria que rolasse o relacionamento e não rola. Então no próximo vídeo a gente vai te mostrar o caminho para você definir o seu pedido e vai ter uma técnica, gente, uma técnica que você vai ver o resultado na hora. Entendeu? Não é amanhã, é na hora. Perfeito. E pra gente concluir, se ficou alguma dúvida, se você gostou, se você tem a sua opinião... Se quer saber sobre esse fato de tipo do corpo, porque seu marido é agressivo, porque ele é devagar demais, pode colocar aqui que a gente vai te responder. Porque ele é calado, porque gosta tanto de sexo, outros não gostam tanto, enfim... Por que um se comunica mais e o outro é mais calado? Se você tiver alguma dúvida relacionada a isso, que a gente falou aqui, coloca aqui nos comentários. Isso vai ajudar bastante. E na quarta-feira, dia 21, e na sexta-feira vai ter outro vídeo, vai ter mais 2 vídeos
complementando essa aula com o objetivo de quê? Decolar o seu relacionamento. E pode também olhar as nossas redes sociais, @Decolando Relacionamentos, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, entre lá, tá ok? E vamos pro próximo vídeo, vamos decolar o seu relacionamento. Um abraço. Um abraço. Araújo, tenho 50 anos, sou de Vila Velha, Espírito Santo. Minha esposa é a Adriene, tem 24 anos e eu tenho um filho de 3 anos. Eu conheci o Decolando o Relacionamento e eu participei do último evento que eles tiveram 100% online, foi 100% gratuito. E eu recomendo, eu só tive benefícios. Nosso relacionamento melhorou e muito. Então, quem tiver essa oportunidade, eu acredito que vale a pena.